Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, através do canal do YouTube, Centro Espírita Miguel.oficial.com.br. Sejam todos bem-vindos. Nós pedimos aos nossos irmãos que encontrem seus lares e, por favor, coloquem um recipiente com água para que essa água possa ser fluidificada durante a nossa reunião e no momento do passe. Após a reunião, nós temos a música que fica, tocando. Então, nós pedimos que fique nesse momento em concentração, que é o momento do passe oferecido a vocês. Nós lembramos que a nossa reunião acontecerá nos dias vindouros, na terça-feira que vem, com a gravação, e na próxima também. Mas no dia 24, nós teremos a reunião especial da nossa casa, pelo canal do YouTube, e no dia 31, também a reunião especial, que é a mensagem especial, às 18 horas, também pelo canal do YouTube. Ok? Lembramos que os nossos cursos estão em recesso, mas as inscrições para o ano de 2026 já estão abertas. E elas serão feitas através do nosso site, centroespiritamiguel.com.br. Tá? O nosso recesso nós voltamos no dia 6 do 1, aqui na nossa reunião. Acho que é isso. Eu só peço aos nossos irmãos aqui presentes que, por favor, desliguem o telefone celular ou coloquem em modo avião, tá? Por favor. Vamos então ouvir a página de abertura com o nosso irmão João. Em seguida eu farei a prece e logo depois o nosso irmão Edivaldo trará a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite, irmãos. Nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Vou abrir aqui uma página ao acaso, que é mais prático, né? Fica mais fácil. Geralmente costuma cair no tema. Eu abri aqui na lição de número 4 do livro Fonte Viva e tem um título, Cada Qual. Tem uma mensagem inicial aqui, está em Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. É uma mensagem de Paulo que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, mas que colaboraremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra, mais frequentemente, pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece, dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasião. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência e do ânimo geral. Os dons diferem, as inteligências
se caracterizam por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Graças a Deus. Graças a Deus, envolvidos nessas vibrações, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse encontro contigo. Nesse mês, que para nós é tão especial, é onde sentimos tu, Senhor, mais próximo de nós. E como é bom sentir o teu amor tocar em nós. Como é bom sentir essas vibrações de amor e de paz que nos chegam. Como é bom sentir, lembrar de ti, Senhor, através do teu Evangelho. Isso nos faz tão bem. E nesse mês torna-se mais especial. Por isso só temos a te agradecer por tanto que recebemos no decorrer de todo esse ano. Foram muitos desafios, mas estamos aqui, Senhor, com esse encontro contigo, sentindo o Senhor mais pertinho, sentindo o teu amparo através desta casa que nos acolhe tão bem, através desses mentores espirituais que nos acolhem, nos sustentam, nos orientam. Gratidão, Senhor, por tanto amor envolvido, por tantas bênçãos ofertadas, para que a gente possa cada vez mais se sentir amparados por ti e caminhar com passos mais firmes, na esperança de dias melhores. Por isso, Senhor, só temos a te agradecer por tudo que nós somos, por tudo que nós temos e por tudo que recebemos de ti, hoje e sempre. E te rogar que essas vibrações que nos envolvem nesse instante se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de ti. E te pedir que fique conosco no decorrer de todo esse encontro. E assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos então ouvir agora a página do Evangelho com o nosso irmão Edivaldo. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite também para você que nos acompanha à distância através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial no YouTube.
Sempre agradecido a Deus, nosso Pai, e a Jesus pelas oportunidades, né, de estudo. Agradecidos também à espiritualidade amiga de nossa casa, a Catuíte, a Miguel, as irmãs Margaridas, a Rafael, a irmã Rosa, tantos abnegados irmãos que sempre estão na sustentação de todos os nossos trabalhos aqui. Hoje nos coube falarmos lá no início do capítulo número 12, que é intitulado Amai os vossos inimigos. Sempre quando eu leio esse tipo de título, né, como este aqui, Amai os vossos inimigos, eu sempre gosto de jogar uma pergunta, porque é uma pergunta que eu me faço. Quando a gente reconhece que tem inimigos, a gente está jogando sempre a bola para o outro. Mas a pergunta que eu me faço, nós somos inimigos de alguém? Porque é muito fácil nós enumerarmos que temos inimigos. E nós? Qual é a nossa postura? Como está sendo a forma como temos levado a nossa caminhada? Somos inimigos de alguém? Promovemos inimizade? Temos inimigos? Quem são os inimigos? E aqui a gente vai falar lá do número 1 ao 4, de retribuir o mal com o bem. Ou pagar o mal com o bem. Os títulos às vezes variam um pouco. Então é bom que nós façamos esse tipo de reflexão íntima se nós somos inimigos de alguém, antes de nós assinalarmos com o dedo em riste se temos inimigos. Porque com certeza temos espíritos milenares que somos, entre idas e vindas, pelo influxo das nossas ideias, das nossas atitudes, nessas múltiplas vivências, nós andamos angariando amores e desafetos, com certeza. E a gente estuda até através da psicologia que não necessariamente para criarmos, inimizade, basta que provoquemos verbalmente, basta sermos o que somos para incomodarmos muita gente. Porque aquele outro, pelos aspectos psicológicos, pelos estudos, ele muitas das vezes vai verificar em nós aquilo que ele é, ou aquilo que ele almejava ser. Ou vai verificar em nós também, muitas das vezes, a qualidade de ter uma luta, porque todos nós que aqui nos encontramos encarnados nesse momento, nessas indas e vindas aqui à Terra, nós ainda temos dificuldades. Nós estamos numa escola, hospital, então nós estamos ainda envoltos no quê? No aprendizado. Ninguém aqui está pronto. Existem aqueles que têm um impulso de batalhar mais pela sua melhora. Então, muitos que identificam em nós essa coragem, que muitas das vezes foi adquirida a um alto custo, e se incomodam com essa coragem que ainda não têm. Como, na verdade, poderiam se espelhar, por que não? Porque nós precisamos nos entendermos que estamos aqui uns pelos outros. Nós precisamos entender que nós somos colegas de classe e precisamos nos cooperar mutuamente. Mas não, a gente trava batalhas maiores do que aquelas que a gente já carrega. Então, muitas das coisas que vêm a nos ocorrer na existência são dificultadas pela nossa ignorância. Mas aqueles que conseguem, no meio disso, batalhar, criam aquela coragem, a duras penas, vamos dizer assim, porque nada é fácil. A vida vem nos mostrando que há muita dificuldade, mas aqui por que isso tudo? Porque aqui ainda é um planeta de provas e expiações. Nele nós vamos encontrar campo vibracional compatível com aquilo que nós somos. E vamos lembrar também que somos nós que jogamos essas vibrações neste mundo. Então, todas essas dificuldades que encontramos aqui só têm a ver conosco. Para que elas diminuam, vai precisar o quê? Que nós nos encontremos naquele nosso espelho íntimo e tenhamos a coragem de promover mudanças drásticas em nós. Mas aqueles que se encorajam,
muitas das vezes promovem a inimizade no outro sem querer. Porque o outro vai olhar para você e vai identificar nele as fraquezas. Vai olhar você. Sou eu ali, mas só que sou tudo aquilo, mas eu não tenho essa coragem. Daí vem a inveja, né? E vem tantos outros sentimentos negativos que criam essa animosidade, que pode ter sido adquirida aqui, ou como disse há pouco, já vindo de vidas anteriores. Quando a gente encontra aqui, dentro de um capítulo como esse, amai os vossos inimigos e retribuir o mal com o bem, e a gente lê aqui logo de cara, amai os vossos inimigos. Mas como é que eu vou amar alguém que tem inimizade comigo? A nossa primeira dúvida já surge por conta o quê? Do nosso grau de ignorância. Nós ainda não sabemos de fato o que é esse amor. A gente confunde muito o amor. Sabemos que é um sentimento genuíno e é um bom sentimento. Mas ainda estamos, vamos dizer assim, atabalhoados em relação a este tipo de sentimento. Encontramos então o amor fraterno, o amor materno. Encontramos várias formas de amor e nós os classificamos assim aos poucos para que facilite o nosso entendimento desse rudimento de amor. Mas Jesus não é o nosso modelo e guia. Ele não veio trazer para nós o que é o amor, veio esclarecer para nós, veio tirar aquele véu que embotava a gente por demais e que ainda hoje persiste em muitos de nós. Porque temos dificuldades. Mas Jesus amava a todos. Jesus não fazia distinção. Mas como é isso? Se ele é o nosso modelo e guia, como é que eu vou chegar e vou amar alguém que é meu inimigo? Mas o nosso evangelho aqui está a nos lembrar também que esse amor não é aquele tipo de amor que a gente deposita com aqueles mais chegados, com aqueles mais queridos, que não sejam necessariamente aqueles que compõem a nossa família. Porque dentro dos vínculos familiares aqui, a gente não encontra dificuldades de relacionamento. A gente encontra problemas sérios ainda. Porque estamos o quê? Em construção. Mas vamos entrar um pouquinho mais aí no Evangelho, quando a gente lê assim, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quem está trazendo isso para a gente é Mateus, né? Lá no capítulo 5, versículos 43 a 47. Aí já muda um pouquinho aí, orar. Orar por aqueles que nos querem mal. Então, paulatinamente, a gente já vai compreendendo que esse amor não vai poder ser aquele amor que a gente deposita aos nossos queridos, mas seja o entendimento de alguma coisa que a gente precisa promover em relação ao querer bem o outro, mesmo que aquele outro não nos queira bem ainda. Ou serve para nós. Veja uma pergunta que eu fiz. Nós somos inimigos de alguém também? Porque se nos encontrarmos com pensamentos de diferença, e nós temos, não tem aqueles ditados populares, não fui com fulano, não bateu, não é? A gente não fala isso, não bateu, mas não bateu porque se eu estou conhecendo a pessoa agora, a pessoa foi me apresentada agora. Como é que não bateu? Como é que não desceu? Aquilo a gente vem trazendo lá atrás. Lá de trás a gente já vem trazendo. Então a gente precisa o quê? Envolver esse ser nas melhores vibrações possíveis. Não ficarmos com o dedo em riste. Esse é o esboço do amor. Esse é o alerta que Jesus faz para nós. Não dá para a gente trazer esse inimigo, entre aspas, vamos colocar assim, entre aspas,
para dentro do nosso convívio social ou familiar. Mas dá para a gente abraçar, mesmo que esse outro não saiba. E eu falei sobre família e não citei ainda o ambiente de trabalho, né? O problema, né? No mundo corporativo, então, a gente encontra tantas situações de ignorância. Um quer o cargo do outro, um acha que o outro foi promovido e eu não fui, e etc e tal. Eu gosto de chegar e falar com os meus filhos o seguinte: o papai trabalhou durante 37 anos seguidos. Ele nunca precisou fazer isso com ninguém, atentar contra ninguém. Mas sabe por que eu gosto de lembrar isso para os meus filhos e de lembrar para mim? Porque eu gosto de ter essa certeza, de ter uma consciência tranquila, mesmo sabendo que muitas pessoas não conseguiram. Ah, Edivaldo, você é algum ser especial? Não. Um ser humano, um espírito com dificuldade como os outros. Mas em algum momento, nessas idas e vindas, eu entendi que a vida não é assim, não pode ser assim. Está todo mundo ali indo trabalhar, querendo ganhar o seu pão de cada dia. Está todo mundo ali, de alguma forma, inserido nos variados departamentos, se for uma empresa grande ou se for uma empresa pequenina. Mas está todo mundo ali querendo ganhar a sua vida honestamente. Então, por que é que você vai transformar aquele seu colega de trabalho, aquele seu colega de lutas e de experiências, porque num ambiente de trabalho assim, como no ambiente familiar, existem muitas experiências conjuntas. E a gente precisa valorizar isso, ao invés de sermos antagonistas. Mas, mais uma vez, embotados pela nossa ignorância, a gente vai se encontrar, muitas das vezes, dificultando um expediente de apenas 8 horas do dia. Porque as queixas são grandes. Há pessoas que passam mal só de pensar que vão trabalhar para ganhar a sua vida honestamente. E por que a gente está falando sobre isso, sobre amar os vossos inimigos, justamente numa reunião de fluidoterapia? Justamente porque, cuidando desse nosso aspecto moral, nós estamos cuidando da nossa saúde mental. Cuidando da nossa saúde mental, nós estamos cuidando da saúde do nosso corpo físico. Porque muitas das mazelas que trazemos, muitas das dores, são oriundas daí. Quantas e quantas pessoas passam mal só de pensar que vão trabalhar? Ou passam mal só de pensar em encontrar aquele familiar que julga ser difícil. Não esquecendo que aquele familiar que nós o apontamos como difícil, eles também nos enxergam como tal. A gente não pode achar que está detendo o mundo, assim, dominando tudo, porque não é. Assim como nós os vemos, eles também nos veem. Então já é alguma coisa para nos tocarmos diante disso aqui. E Lucas lembra aqui também no Evangelho, porque é muito fácil a gente amar, a gente se dar bem com aqueles que a gente gosta. Lucas está lembrando aqui mesmo no Evangelho que mesmo aqueles de vida que nós consideramos de vida errante, eles também têm seus amores. Então, mérito nenhum há na gente ficar só nesse círculo. A gente precisa expandir esse círculo e distribuir esse amor, esse entendimento, porque não é, se é com alguém que a gente ama, a gente passa muitas das vezes a mão pela cabeça. E por que o outro não pode ter a mesma forma? Mas olha bem, aí não se trata de nós cairmos no erro de passarmos a mão pela cabeça. Precisamos entender que a dificuldade que aquele irmão enfrenta pode ser similar a nós. Porque nós também erramos e nós também separamos os outros. Então, por que a gente está tratando isso dentro da reunião de fluidoterapia? A reunião de fluidoterapia justamente para reequilibrar o campo vibracional nosso.
do nosso corpo e da nossa mente. O equilíbrio também está aqui, nesses aspectos corriqueiros da nossa vida prática, da nossa encarnação. Porque senão nós vamos perder uma existência inteira criando inimizades e não vamos fazer aquela reconciliação que Jesus nos alerta sempre. Está até em outro capítulo do Evangelho, né? Então, o amor ao próximo também é uma forma de caridade que não pode ser esquecida. A caridade não se traduz só em parar para ouvir o próximo, distribuir alimentos ou roupas. A caridade também consiste em nós entendermos a dificuldade do outro. Nós já nos pegamos invejando alguém? Já nos pegamos não perdoando o erro do outro? Já nos pegamos isolando as pessoas? São reflexões que nós precisamos fazer. O Evangelho nos convida a isso. Sempre. Sempre que passarmos por aqui, Ele está nos convidando. Tiremos de nós os pensamentos de vingança, de maldade. E se eles vierem para nós, que eles possam ser removidos de imediato. Mas por que se eles vierem para nós? Porque mesmo nós, que estudamos o Evangelho, nós encontramos essas dificuldades. Mas o que está cabendo a nós? Temos o discernimento de identificarmos, de entendermos, agora nós que somos espíritas, porque se reconhece o verdadeiro espírita por quê? Através do esforço que empenha, né? Para domar essas vibrações negativas, esses pensamentos errados. Nós já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos entendendo um pouco melhor as mensagens de Jesus e as mensagens dos nossos amigos espirituais, que eles trazem sempre para nós motivos de reflexões. Nós já entendemos o antes, não precisamos que lembremos como foi o nosso antes, mas nós entendemos que nós temos um antes, o presente e teremos o futuro. E que se hoje nós estamos abraçados a dificuldades, trabalhemos para que no futuro elas sejam menores. Esse é o entendimento que o espírita vai conquistando paulatinamente. Nós estamos num momento, nossa irmã lembrou, nós estamos num mês bacana, num mês em que a nossa sensibilidade fica muito mais apurada, porque está chegando o Natal. Jesus está o tempo todo conosco, mas será que durante os 365 dias do ano nós estamos com Ele? Mas se temos dificuldade de estarmos com Ele, nesse momento de dezembro, muitos de nós somos comovidos a estarmos enxergando com mais carinho a sua mensagem de amor, que é traduzida aqui em todas essas páginas do Evangelho. Tudo isso aqui requer trabalho, porque o Evangelho está nos convidando ao trabalho, mas nós precisamos de uma coisa interessante para termos persistência, coragem, fé, persistência. E essa palavra hoje martelou por demais na minha mente, porque hoje, por incrível que pareça, deu meio-dia em ponto, eu olhei assim um relógio, meio-dia, aí eu cheguei na varanda do meu apartamento, e aquele sol forte de mormaço, sabe quem vinha passando pela rua? Um vassoureiro, a gente não encontra a figura do vassoureiro, com aquele peso daquelas vassouras e aquele grito que os vassoureiros têm, vassoureiro. Eu, quando olhei aquele irmão subindo naquele sol escaldante, com aquelas vassouras todas e carregava uma pá, eu olhei para aquele irmão e pensei assim, persistência. Porque quantas ruas aquele irmão entra gritando vassoureiro e não consegue vender uma única peça. Mas ele não desiste. Ele não desiste.
vai chegar o dia, e vai chegar até o momento, naquele mesmo dia em que a gente o encontra, que um portão se abrirá e alguém pedirá aquela vassoura. Mas se ele não tivesse aquela coragem de andar naquele sol quente de meio-dia, gritando vassoureiro, se ele não tivesse essa persistência, ele não venceria a vida dele. Esse é um irmão vencedor. Porque vencer a vida não é ter riqueza material, não é ter nome gravado em algum lugar, ou ser lembrado o tempo todo. O vencer é esse encorajamento que temos para a vida. E o vassoureiro, ele mostrou essa persistência, essa analogia que eu faço, que eu trago para nós aqui hoje. Passou rápido, né? Nesse estudo, que eu queria falar muito mais. Mas nesse estudo aqui de amarmos os nossos inimigos, tenhamos persistência, muita, porque Jesus, para ser esse Espírito da mais alta luz que nós conhecemos aqui na face da Terra, ele foi persistente. Ele também teve suas lutas, só que nós estudamos no Espiritismo que ele teve um progresso linear. Ele conseguiu. Mas lá nós também vamos chegar. E quando nós chegarmos, ele está muito mais além também. Mas ele é a motivação para os nossos dias melhores. Ele é a nossa luz, ele é a nossa orientação. Esse evangelho continua sendo a nossa bússola renovadora. Mas amanhã, ou na proximidade das festas de fim de ano, quando nós pensarmos que vamos encontrar aquele familiar que nós temos diferença, estendamos um sorriso sincero e um aceno de que queremos nos reconciliarmos quando nós chegarmos no ambiente de trabalho ou nessas festinhas promovidas aí, né, de fim de ano, né, promovidas pelos ambientes de trabalho. Olhemos para aquele nosso irmão que nos olha atravessado o ano inteiro e no silêncio ofereçamos o carinho da nossa prece, porque esse é o amor que o estudo de hoje nos lembra. Não dá para colocarmos ainda no nosso convívio, mas dá muito bem para que nós envolvamos a todos com carinho, com a lembrança, com a fraternidade e com as melhores vibrações das nossas preces, porque nós vamos persistir como vassoureiro. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Obrigado, uma boa noite. Como é bom, Senhor, ouvir os teus ensinamentos através do Evangelho. Como é bom. Essas páginas, essas palavras, esses minutos que passaram tão rápidos, mas que foi de fundamental importância para todos nós. Buscando nos esclarecer que a paz que tantos buscamos no mundo começa em nós, através dos pensamentos, de pequenos gestos que já temos condições de oferecer. Gratidão, Senhor, por nos lembrar mais uma vez sobre essa nossa capacidade, entendendo que o forte não é aquele que agride, é aquele que, diante de uma contenda, é o que já consegue não esbravejar e não desejar o mal. Como é bom, Senhor, que possamos estar atentos nesses dias vindouros, para que possamos utilizar a paz que o Senhor nos ofereceu
na noite de hoje e a todo instante, para utilizarmos no nosso dia a dia. E assim, Senhor, envolvidos na tua paz, no teu amor, nós te pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião, mas rogando que continue conosco para o momento do passe, para que possamos ter a certeza de sairmos daqui melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.